Turma, boa noite. Voltando aqui à nossa aula de Direito Administrativo. Vamos lá. Eu tinha dito na última aula acerca de três expressões, né? Um técnico político e dois jurídicos, né? Duas expressões, isso na seara da hierarquia administrativa, né? Bom, e agora? O primeiro aspecto é o político. Dentro da administração pública existe há uma hierarquia. A hierarquia é um princípio político. A hierarquia é um princípio político, um critério de organização administrativa. Pensa na esfera política, no ambiente, né, o executivo, obviamente, né? E em razão da existência de um órgão, se situa em plano de superioridade com respeito aos outros inferiores. E nessa pirâmide de poder, né, poder hierárquico, temos em seu ápice o presidente da República. Dele emana a uma série de atos subsequentes aos órgãos inferiores. Por exemplo, uma ordem a um ministério, por exemplo, isso emana, existe uma hierarquia, não pode o ministério determinar que um presidente faça algo. É o contrário, é o presidente que determina que o ministério, né, através de uma determinação interna, ou mesmo de uma portaria, de um ato interno, né, uma resolução, né, mas é interessante essa pirâmide. É bom que você leia um pouco mais sobre isso e dê uma olhada nesse aspecto político, né? Eu trouxe aqui, dentro dessa dinâmica, há uma características, como já falei, da pirâmide, né? Em seu ápice, como já disse, né, o chefe do executivo. Resumidamente, é isso. Você tem que imaginar um poder. Vamos imaginar o poder executivo, né? Há toda uma cadeia, né, de determinação interna. Também, você pode pensar também num tribunal, né? Esse é o aspecto. Obviamente que, eu falei, é no aspecto político, né? Na esfera política. Agora, não política partidária, diferente. Agora, temos ainda agora o segundo aspecto, agora dentro da seara jurídica, né? Olha que, lê sobre isso, interessante. Agora a seara jurídica corresponde a um ordenamento hierárquico definido por lei. Agora é a lei. É a lei que estabelece a hierarquia, né? Tem uma hierarquia. Vamos imaginar aqui aonde podemos pegar uma cadeia hierárquica, né? Tribunal. Temos a Constituição que delimita, né, quais são as atribuições dessa cadeia de hierárquica. Por se tratar de uma hierarquia definida em um dispositivo legal, né, determina que uma certa autoridade tenha X atribuição, né? Ela pode ser mais ou menos rígida, depende. Pode ser concorrente ou exclusiva, dependendo da maior ou menor rigidez desta lei. Os órgãos superiores terão menor possibilidade de controle sobre os seus subordinados.
é bem diferente do controle administrativo. Tá? Veja, faça essa diferença. Ok? E o terceiro aspecto, que é o ainda jurídico, né? A hierarquia corresponde a uma relação pessoal obrigatória de natureza pública que estabelece entre os titulares, né, dos órgãos hierarquicamente envolvidos, coordenados. Né? Trata-se de uma relação de coordenação e de subordinação do inferior frente ao superior, implicando, obviamente, no poder de dar ordens e o correlato dever de obediência. Trata-se de uma relação de coordenação e de subordinação do inferior frente ao superior. É a lei que dá, na verdade, o parâmetro daquela obediência, daquela diferença hierárquica. Tem que ler sobre isso. Então, que bem resumido, é um tema complexo e que tem que fazer uma leitura um pouco mais acurada, né? Tem-se que o ordenamento jurídico é fixado pela lei, né? Que desse ordenamento resulta uma relação de coordenação e subordinação e que implica os referidos poderes da administração. Tem-se que o ordenamento jurídico é fixado por lei. Olha só, e que desse ordenamento resulta uma relação de coordenação e de subordinação, implicando, como já falei, né, em poderes para a administração. Poderes administrativos. Tem um capítulo sobre isso. Poderes administrativos. Certo? Resumidamente é isso. A relação hierárquica também pode caracterizar, conforme o professor Mário Mazagão, mencionado na obra de Maria Silva de Pietro, diz o seguinte: a relação hierárquica caracteriza-se da seguinte maneira. Interessante. É uma relação estabelecida entre órgãos, como já falamos, né? De forma necessária e permanente, que os coordena, que os subordina uns aos outros, gradua a competência de cada um. Está aí uma ideia de hierarquia. Isso, quem foi militar entende bem dessa dinâmica. Eu fui militar e também entendo bem dessa situação. Né? No Poder Judiciário, olha que interessante aqui. Aqui podemos fazer uma definição. Diante de tudo que foi dito, há uma definição de hierarquia. Eu posso falar para você. É o vínculo que coordena e subordina uns aos outros, uns aos outros órgãos do Poder Executivo, graduando a autoridade de cada um. Graduando, ou seja, definindo o nível de autoridade de cada pessoa, tá? De cada órgão. Interessante isso aqui. Tá? Agora, no Poder Judiciário e Legislativo, não existe hierarquia entre ambos, no sentido de relação de coordenação e subordinação, no que tange as atribuições institucionais. Basicamente, em termos institucionais, esses dois poderes, eles não existe hierarquia entre eles. Em termos de poder institucional, relação institucional. Dê uma lida sobre isso, dê uma olhada. Ok, pessoal? Agora,
Agora, ele fala em poder judiciário. No poder judiciário, há uma distribuição de competência entre instâncias, né? Mas uma funcionando com independência em relação à outra. É isso. Por exemplo, um juiz de instância superior não pode substituir o de instância inferior. Não pode um desembargador substituir um juiz de direito. E nem pode dar ordens e revogar e anular atos. Um juiz não anula atos um do outro. Óbvio que tem a via recursal adequada para a revisão de ordem, de decisão, né? Agora, não pode o juiz determinar ao outro que faça ou deixe de fazer aquilo. Não pode. Isso existe uma obediência hierárquica, né, dentro do judiciário. Agora, se fala que entre o judiciário não há hierarquia, né, entre instâncias. Mas olha que interessante, a emenda 45, ela trouxe aqui uma hierarquia parcial entre todas as instâncias do judiciário, né? Como assim? Em decisões, né, sobre matéria constitucional, como súmula vinculante, né, ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. É uma exceção. Aí sim, o judiciário pode, na verdade, sobrepor as demais instâncias. Isso está lá no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Deu uma livre nesse artigo 102. Isso pode cair em concurso, né? E finalizando aqui, a Câmara e o Senado também, elas agem com independência funcional. Falando pincelada, uma pincelada rápida, cabe a você agora a tarefa de ler com mais, né, afinco. Beleza, turma? Obrigado. Até a próxima. Tchau.